Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 52, capítulo 10, Seu Direito de Ser Rico, Dr. Joseph Murphy, livro O Poder do Subconsciente. Na aula de número 52, Dr. Joseph Murphy vai nos guiar quando ele diz que é o direito nosso de ser rico. Se ele já falou sobre as nossas mentes, e deixando claro mais uma vez, não que eu já não tenha reforçado isso, nós temos uma mente que funciona em níveis diferentes: mente subconsciente e mente consciente. Ele diz: você tem o direito básico de ser rico. Está aqui para levar uma vida próspera e feliz, radiante e livre. Deve, por conseguinte, possuir todo o dinheiro que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Será mesmo que nós acreditamos que nós estamos aqui para levar uma vida feliz e próspera? Será que nós acreditamos que é direito nosso de ser rico? Muitas pessoas desejam ser rico, desejam ser próspero. E quando a gente fala de riqueza, a gente está falando só de cifrão. Estamos falando de riquezas mentais, de paz de espírito, de saúde em abundância. Porque qual seria o sentido de nós ter todo o dinheiro do mundo e não ter saúde, e não ter paz de espírito? Imagina uma pessoa com todo o dinheiro, imagina uma pessoa com toda a saúde e a vida não fazer sentido porque ela não tem uma consciência do porquê estar aqui. Por isso o Dr. Joseph Murphy diz: quando nós entendemos que é o nosso direito, isso entra nesse conceito de estar consciente, de ter saúde, de ter dinheiro, de ter tudo que o dinheiro pode comprar, que ele pode ser um meio de troca, porque nós não queremos dinheiro, nós queremos o que ele pode nos trazer de conforto, trazer de abundância. Às vezes a pessoa só quer ter uma vida digna, de dar para os filhos uma boa educação escolar, dar para o filho uma boa educação espiritual. E você pode dizer assim: mas isso temos de graça. Não, não temos. Em boa qualidade nós precisamos ter um meio que é o dinheiro de troca. Porque uma boa educação espiritual exige de nós tempo, exige de nós um meio de trocar, que é o dinheiro. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritual, mental e materialmente. Cabe-lhe o direito inalienável de desenvolver e expressar toda a sua potencialidades. É um aspecto importante desse direito, é o poder se assim desenvolver, cercar-se de beleza e luxo. Vamos compreender isso aqui um pouco melhor. Nós já tivemos aulas sobre falar sobre outros autores que sempre relata que se nós não for nesses três níveis, espiritual, mental e material, físico, mental e emocional, a gente não tem uma evolução. Nós estamos aqui para evoluir em todos esses níveis de consciência. Não adianta uma pessoa ter só o material, não adianta a pessoa ter só o espiritual, ele se torna fanático. E não adianta a pessoa também ter um grau de intelectualidade, saber tudo em termos de intelectualidade, e ela não ter o material. Quantas pessoas nós sabemos que a gente olha para essa pessoa e diz: essa pessoa tem potencial, por que ele não está prosperando? Essa pessoa é
vou usar o termo inteligente, porque ele não está no trabalho onde ele é reconhecido com um bom salário. E tem pessoas que a gente olha também e diz: essa pessoa tem sabedoria espiritual. Por que ele quer viver na pobreza, na miséria? Por isso que no livro Ciência de Ficar Rico, o autor diz assim, que quando um desses níveis está em deficiência, nós não estamos evoluindo. Ele diz, né, que você está aqui para expandir-se. Você está aqui para isso. Se um desse não está em evolução, você não entendeu o que você está fazendo aqui. Aqui onde? Encarnado. Aqui onde? Aonde você está. Se você não sabe nem disso, você não sabe nem aonde você está localizado. Essa pessoa, vou usar o outro autor, que é o Wallace, dentro da Ciência de Ficar Rico, ele diz que uma pessoa dessa maneira não pode ter um relacionamento afetivo feliz, ele não pode ter uma esposa porque ele será um péssimo pai de família, ele será um péssimo funcionário, um péssimo empresário. Por quê? Porque em um grau ele está em deficiência, ou seja, o mental, o intelectual ou materialmente falando. Cabe-lhe o direito inalienável de desenvolver e expressar essas potencialidades. É direito, mais precisamente seu dever, porque você já sabe disso. Quando nós não conhecemos, talvez seria um direito nosso, mas a partir do momento que nós já sabemos, passa a ser dever. Eu já tenho o dever de desenvolver para me ser exemplo para o meu filho, para me ser exemplo na minha família, para me ser um exemplo no meu meio de convívio com profissionais ali da mesma área de trabalho, colegas de trabalho. Não precisa necessariamente trabalhar como eu trabalho, como psicoterapeuta ou psicólogo, na área mental, não precisa necessariamente. Aonde você estiver, você vai trabalhar isso dentro da sua consciência. Um dos aspectos importantes desse direito é o poder. E assim, resolver cercar-se de beleza e luxo. Essa palavra poder e essa palavra luxo foi muito mal compreendido, principalmente por aqueles que têm procrastinação, preguiça e mediocridade. Quando fala de poder, as pessoas tendem a dizer: eu não quero ter poder. Isso não é verdade. Isso é uma mediocridade do ser humano, porque o próprio Cristo diz que o poder é nosso. O poder é inerente ao ser humano. Quando você não tem poder, você não está sob a lei do Criador, porque é nosso por direito de consciência. O luxo também é outra palavra que foi muito banalizado. Quando cai no luxo, quando cai nessa palavra, nós já temos uma certa crença com relação a ela, como se fosse algo pecaminoso, como se fosse algo ruim, como se fosse algo destrutivo. Luxo é você ter dinheiro para pagar um bom hospital, um bom exame, um bom médico, um bom profissional, um bom pedreiro, um bom arquiteto, para fazer uma casa onde você pode abrigar teus filhos, a tua família, você mesmo, onde você pode retornar do seu trabalho e ter o seu descanso merecido. Isso é luxo. Luxo é você poder desfrutar de boas amizades num bom restaurante, num cruzeiro, em qualquer lugar que o seu coração desejar, que a sua alma está integrada naquele momento. Isso é luxo. Luxo é você estar com uma pessoa da sua família que você ama e você ter o dinheiro suficiente para ir numa boa clínica. Luxo é você não estar bem com a tua aparência
e você ter dinheiro para você pagar um bom cirurgião plástico, para que você possa melhorar a sua aparência e você ter uma produtividade melhor no seu trabalho, uma autoestima. Isso é luxo. Isso não é uma vaidade destrutiva. Nós precisamos entender o significado das palavras. Quando cai no polo negativo, aí sim as pessoas querem ter esse luxo para fazer maldade, tanto quanto poder. A pessoa quer um luxo ali para ostentar, de fachada, esconder uma dor, um sofrimento, um trauma que tem dentro dele. E às vezes usa o luxo para isso, para esconder. Quando nós já estamos na ciência mental, no misticismo, isso já não funciona mais conosco. Nós lemos energia e não aparência. A aparência, a beleza, ela é importante, mas ela tem que vir junto com aquilo que está interno dentro de você. Por que ficar satisfeito com apenas o suficiente para sobreviver, quando pode desfrutar as riquezas da mente subconsciente? Sempre digo que nós não somos formiga que se contenta com as migalhas. Deus é o Criador de tudo que há e Ele quer que nós sejamos abundantes em tudo, porque a própria Escritura diz que Deus é o Deus do exagero. A medida dele é sempre cheia e sacudida. Por que eu quero me contentar com pouco? Pela minha mediocridade, pela minha preguiça de correr atrás daquilo que eu tenho desejo, de pensar em ter ideias criativas para mim e para ajudar o próximo, ajudar a humanidade, ajudar o meu irmão. Porque quando você tem riquezas, tem prosperidade, você emprega muitas pessoas, você ajuda muitas pessoas. Quando você conhece a verdadeira riqueza, ela não é só para você, ela é distribuída de forma consciente. Não é você pegar o seu dinheiro, pegar o que você tem, sair distribuindo e compartilhando, contribuindo com a mendigança. Não é disso que eu estou falando. Grandes e grandes consciências deixaram um legado para que nós podemos usufruir e já estão vivendo em outras dimensões, como Ayrton Senna, Henry Ford, Napoleão Hill. Ele não teve uma ideia de escrever um livro que até hoje ajuda milhares de pessoas. Ele deixou um legado. Mas precisa ser um livro? Não. Henry Ford não deixou aí os carros populares que nós podemos hoje ter mais facilidade para comprar, não abrangeu uma maior quantidade de pessoas. E o que você está contribuindo? Eu não tenho ideia. Você não tem ideia porque você tem preguiça de pensar. Eu não sei o que fazer. Você não sabe porque você não quer fazer. Porque quando nós estamos no limite da nossa dor, do nosso sofrimento, a ideia vem. Quantas mães levantaram toneladas enquanto peso para salvar o filho? Pais, ou até mesmo tem uma professora que salvou ali tantas crianças, uma força que desconhecia. Então nós não fazemos porque nós não queremos. E nós não precisamos e não devemos esperar uma dor intensa para a gente desenvolver essa capacidade. Porque se porventura nós tivermos a necessidade de passar por elas, nós já estaremos bem preparados. O sofrimento não será uma barreira tão difícil de nós ultrapassar. Ele será apenas um desafio que nós entenderá como atravessar. Neste capítulo você vai aprender a tornar-se amigo do dinheiro. Uma vez feito isso, terá sempre tudo o que precisar e ainda mais. Não permita que alguém lhe desperte dúvida ou envergonhe o desejo de ser rico. No seu nível mais profundo, este é o desejo de uma vida cheia.
mais feliz, mais maravilhosa. É uma ânsia cósmica e não apenas boa, mas ótima. Quando eu era criança, eu ouvi muito meu pai dizer que nós era pobre, mas nós era honesto. E eu fiquei por muito tempo com essa crença na minha cabeça, achando que ter dinheiro, ser rico, seria algo ruim, porque os ricos que a gente conhecia eram pessoas muito prepotentes. Só que meu pai também, com a sua simplicidade, esqueceu de me dizer que também tinha pobre, arrogante, prepotente, egoísta. E quantos pobres são avarentos, que é até pior do que a riqueza. Então nós precisamos compreender que muitas vezes as pessoas dizem isso para nós: eu não quero ser rico. Não é porque ele não quer, é porque ele tem dificuldade de entender, ou ele não quer se esforçar um pouco mais para que ele tenha mais, para que ele tenha uma vida cheia, para que ele tenha uma vida feliz, para que ele contribua com mais pessoas. E ele diz: não deixa que isso te envergonhe. Quando você dizer que você quer ser rico, às vezes a pessoa tende a fazer com que nós sentimos desconfortável, porque ele não quer lutar, ele não quer ter, então ele não quer também que você seja porque, ou que pelo menos fala, porque ele vai entender que se você pode, que se tem uma pessoa que tem as riquezas, que começou com menos do que você, ele também é capaz. Então vai se expor essa pessoa, e para isso ele justifica o injustificável, como se isso não fosse de Deus, como se Deus não quisesse o melhor, como se Deus fosse realmente um criador má. Porque se ele é um pai, se todas as religiões dizem que Deus é amor, por que ele queria que você fosse pobre, miserável, cheio de doença, cheio de mediocridade? Por que ele gostaria? Você como pai, você como mãe, você como tio, você como amigo, você gostaria de ter uma pessoa que você ama nessas calamidades, nessa miséria? Nós, seres humanos, não queremos isso. Imagina um Deus de amor. Então nós precisamos não permitir que as pessoas nos intimidem a correr atrás dos nossos sonhos, a buscar nossos sonhos, a focar nos nossos sonhos. Nós precisamos ter essa consciência. E ele diz mais: no nível mais profundo, este é o desejo de sua vida. Gente, todo ser humano na face da terra tem o desejo de ter prosperidade. A natureza mostra isso. Os animais procuram por isso. Como que nós, seres humanos, não vai procurar por isso? Aqueles que diz que justifica é exatamente porque eles não querem sair do conforto, que nem é um conforto, porque onde não tem dinheiro não tem conforto. Eles já acostumaram com aquela vida mais ou menos. Então ele diz que isso não é de Deus. Não estou preparado. Não está preparado para ir atrás, não está preparado para mover, não está preparado porque não quer estar preparado. Porque Deus, Ele já nos supriu de tudo que nós precisamos para ter o que quiser. A própria palavra diz: a vós foi dado todo o poder sobre o céu e a terra. Então por que nós não estamos querendo? Talvez estamos na profissão errada, talvez estamos com amigos errados, talvez estamos insistindo em algo que já deu. Às vezes estamos em relacionamentos conflituosos que, ao invés de nós gastar toda a nossa energia para desenvolver ideias, ficamos lutando por algo que já fechou ciclos. Ousadia, coragem, fé.
Isso precisamos. Para ter mais, nós precisamos ser mais. É isso que o Dr. Zé Moore está a dizer. É uma ânsia cósmica, porque a evolução ela é sempre para cima, para frente, para Deus. Então, tudo que nós desejamos é Deus pedindo por materialização na nossa vida, porque Deus é todas as coisas. Se Deus é todas as coisas, os nossos desejos é Deus pedindo por expressão. E você não está libertando esse Cristo interior para que ele possa se materializar em forma daquilo que é o desejo do seu coração, para que você seja mais feliz. Aí nós justificamos que nós não temos oportunidade, que não dá para estudar, que precisa disso e daquilo. Gente, pessoas com menos, bem menos do que você, fez muito mais do que você fez a vida inteira. Pessoas que não tiveram praticamente nada, fizeram muito mais. E pessoas com mais do que você, também fizeram menos. E pessoas com que você tem, fizeram coisa absurdamente maravilhosa, fascinante. Então dá uma olhada para a sua vida e ver as desculpinhas que você está contando para você mesmo. Porque para o mundo, para mim, para as pessoas em volta de você, as suas historinhas não são verdadeiras. Porque nós conhecemos pessoas que fizeram mais, pessoas que deram mais, pessoas que foram mais. Página 144. Dinheiro é o símbolo. O dinheiro é o símbolo de troca para você, não só símbolo de ausência, de privação de coisas, mas de beleza, refinamento, prosperidade e luxo. O dinheiro é o símbolo da beleza. Com dinheiro, nós podemos envelhecer bem. Com dinheiro, nós podemos trabalhar bem. Imagina você tentando fazer o seu trabalho sem ferramenta. Imagina uma pessoa que trabalha como doméstica, tem produto de limpeza e precisa lavar uma louça. O trabalho vai ficar muito limitado, muito mal feito. E o dinheiro é o símbolo desse material de limpeza. O dinheiro é o símbolo da beleza, é o símbolo do bom produto. É o símbolo da troca da mão de obra de uma boa esteticista, de um bom cabeleireiro, de um bom médico. Dinheiro é o símbolo disso. Nós estamos falando de beleza, de luxo, mas ele é o símbolo da saúde. Você vai a um bom médico e ele consegue um medicamento, um tratamento que vai revigorar a sua saúde, que vai trazer mais força, mais beleza, mais esperança. E a pessoa que passou por um processo ali de enfermidade muito forte, e ele retém a vida novamente, a vitalidade, ele volta com ânimo, com gratidão de viver, de fazer mais. Esse é o símbolo do dinheiro. E também é o símbolo de saúde econômica da nação. Quando o sangue circula livremente no seu corpo, você é sadio. Com o dinheiro correndo livremente na sua vida, você é economicamente sadio. Já quando o homem começa a estourar o dinheiro e guardá-lo, quando o homem começa a entousarar o dinheiro, guardá-lo em caixa e lata, e se enche de medo de perdê-lo, ele se torna economicamente doente. Dr. Zé Moore está falando isso aqui há 60 anos atrás, quando as pessoas guardavam ainda o dinheiro em casa. Hoje nós temos a poupança, o banco, onde nós guardamos o dinheiro de medo de investir. Então ele diz que quando a pessoa já começa a fazer isso, ele já é uma pessoa doente,
Por quê? Porque o dinheiro não está circulando. Se o dinheiro está parado, não está sendo investido no seu empreendimento, você está doente. É como se fosse uma veia que estivesse bloqueando, estivesse coagulada e não está passando sangue para aquele órgão, para aquele membro do seu corpo. Então você se torna doente. E ele fala justamente isso: uma pessoa sem dinheiro, ele é uma pessoa economicamente doente. A vida financeira dessa pessoa não está bem, ele é uma pessoa doente. E nós não olhamos para isso. As pessoas dizem: não tenho dinheiro, mas eu sou saudável. Tá, fisicamente, energia vital, talvez essa pessoa tenha mesmo. Porém, economicamente falando, essa pessoa está adoecida economicamente. Às vezes ele tem o mínimo necessário para viver. Ele não pode ter um dia de lazer, ele não pode ter um dia com os filhos, uma semana, 30 dias de férias, porque o dinheiro não é o suficiente. Então ele está bloqueando ali a liberdade de uma criação, de estar com esses filhos no momento de recriação, de ter uma vida ativamente falando, saudável, de diversão. Então, é bom a gente analisar o que é saúde, o que é estar doente e o que é estar enfermo, para nós começar a observar aonde nós estamos em termos de consciência. Com o símbolo, o dinheiro assumiu numerosas formas através do século. Quase tudo em que você possa pensar serviu como dinheiro em qualquer lugar ou época da história. Ouro, prata, claro, mas também o sal, contas de colares e berloques de todos os tipos. Nos tempos antigos, riquezas era frequentemente determinada pelo número de ovelha e de cabeça de gado que alguém possuía. Hoje usamos moedas e instrumentos negociáveis. Uma das razões disso é óbvia. É muito mais econômico preencher um cheque do que rebocar bois para pagar contas. Óbvio que isso ficou muito mais fácil para nós. E quando o Dr. José Moore falou isso, não tínhamos o dinheiro virtual, porque hoje nós temos o dinheiro virtual, que é o Pix. Nós não precisamos de moeda, nós não precisamos mais das cédulas, nós temos essa moeda virtual e que com certeza futuramente vai ser muito mais volátil, vai ser muito mais sutil esse dinheiro. Quanto que nós economizamos em termos de material, papel, cobre, antigamente as moedas eram de cobre, prata, ouro, moeda de ouro. Quando se nós tivéssemos moeda de ouro era mais rico, de prata era menos rico. Então, como que nós evoluímos em termos de tecnologia em todas as áreas, e em termos de consciência nós precisamos reavaliar como nós ganhamos tempo. Será que nós estamos aproveitando esse tempo? Precisava para levar para pagar uma conta, ficar dias, aquele tanto de bicho, de animais na estrada. Hoje, em questão de 2 minutos, você faz uma transferência bancária. E o que as pessoas estão fazendo com esse tempo? O que você está fazendo com esse tempo? Se facilitou, por que nós não estamos mais ricos essa geração? Por que nós temos uma geração cada vez mais ignorante, menos sábios? Se o tempo foi algo que a tecnologia nos proporcionou em mais abundância, por que não está tendo? Nós temos hoje o telefone, nós temos hoje um notebook, nós temos hoje a internet, tantos meios de comunicação, de informação. Por que as pessoas estão mais débeis?
É isso que nós precisamos entender. É isso que você precisa analisar, o que você está fazendo com o seu tempo. As pessoas tinham mais trabalho mais brutal, mais braçal, mais grosseiro, deixou o conhecimento para a gente. Nós temos mais tempo, temos todas as tecnologias e temos mais debilidade mental, mais doenças mentais, mais ignorância, mais miséria, miséria mental, miséria material. O que está fazendo com tudo isso? Gente, é momento de reflexão, é momento de parar e querer entender como que você vai educar seus filhos, qual o conselho ou a dica, melhor dizendo, porque conselho é algo muito profundo para você dar para alguém, sendo que não tem. Se você não tem, como que você vai passar? Qual a dica, o que você vai oferecer quando você encontrar alguém, uma criança, um adolescente, uma pessoa que precisa de auxílio? Que geração doentia estamos observando? E para isso precisamos observar o que eu sei, o que eu não sei. Eu sei que esse tempo está hoje muito de sobra, já que temos todas essas tecnologias. O que aquelas pessoas faziam em um mês, você faz hoje com 1 hora, com 15 minutos. Então você tem, vamos supor que você tem um dia, então você tem 29 dias sobrando, com 24 horas, 29 dias vezes 24 horas. O que você está fazendo com isso? Quando eu digo que 3 dias é muito tempo perdido, quando eu digo que 3 meses é muito tempo perdido, é disso que eu estou falando. Analisa a sua vida, veja o que você construiu, veja que exemplo você está deixando. Não seja mais um que passa despercebido na humanidade. Seja aquele que deixa um legado, que deixa um rastro para alguém. Isso é poder, isso é luxo, isso é vida. Nós encontraremos na nossa próxima aula. Medita sobre isso. Beijo de luz.